Rapaz, Socorro, são 1h05 da madrugada. Vamos ouvir uma passagem aqui, no livro de Neemias, no capítulo 4 em diante. O título dessa passagem é Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Ou que seja, depois ou chega antes. Eles estão preparando para fazer o mal. Então vamos ver aqui no primeiro versículo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu a ira e se indignou muito, escarnecendo dos judeus. Quando você começa a prosperar na palavra de Deus, quando você começa a ter algo grande na sua vida, tem alguém que vai contra você. Tem alguém que quer te derrubar. E não é pessoas de longe, são de perto. Talvez seja no trabalho, talvez seja numa condução. Aí você começa a falar de tudo que você possui, que você faz, que você consegue, e a pessoa está simplesmente olhando para os seus olhos. Aí você fala, poxa, eu falei tanto para minha colega, meu colega. Você sabe que às vezes a Bíblia diz que a boca fechada salva a sua alma. Então, amigo, minha amiga, o que você tem, não fica falando para os outros não que você faz e deixa de fazer não. Se você quiser falar, conta para Jesus. Conta para Jesus o seu problema, que ele vai crescer a sua vida. Ele vai te ouvir. Deixe que depois as pessoas vejam a sua grandeza. Aqui foi o caso deste homem contra os judeus. Então você veja aqui, do Sambalate. Então você veja que no 2 diz assim, e falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse-lhe que faz este fraco judeus. Permite-se-lhes isto? Sacrificarão a cabo ao num só dia? Ficarão dos montes do pó e as pedras que foram queimadas. Você conhece alguém que quando estava em turmas, e talvez você estava no meio, e houve aquela conversa entre os amigos, parecia que era tudo coisa perfeita e boa. Mas depois que a pessoa sai de perto das pessoas, aquele grupo que estava contra você, só te ouvindo você falar, aquele grupo, eles fizeram uma cilada. Talvez contra você, meu amigo, minha amiga. E você não está sabendo. Talvez você ia tão bem no seu trabalho. Talvez você ia tão bem na sua escola. E depois que você se juntou com essas pessoas, sua vida começou a desandar. E você não sabe por quê. Vai até a igreja, busca o Senhor. O Espírito de Deus vai discernir no seu coração. Vai falar no seu coração. Olha aqui, diz aqui o 2 ainda, diz assim, sacrificarão a cabo num só dia, verificarão dos montes do pó e as pedras que foram queimadas. Quer dizer, ajuntaram os próprios irmãos para destruir aquela obra dos judeus. Talvez você, poxa vida, eu tenho uns amigos na escola, no trabalho, e às vezes fica falando comigo, e eu fico falando minhas coisas para ele que eu recebo, que
que eu adquiro, que eu tenho de prosperidade, que eu busco na igreja. Mas depois minha vida começou a mudar, transformar. Então você veja que quando você ora a Deus, busca a Deus, vem resposta. Você quer ver? Olha aqui, ó. O 3. E estava com ele Tobias, amonitas, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Quer dizer, você diz para alguém que ainda você não conhece, ou talvez você até conhece. Eu estou indo tão bem na escola, minhas notas estão tão boas, e a pessoa às vezes cria dentro de si uma inveja, cria dentro de si aquele ódio, e através deste ódio, desta inveja, a sua vida começa a descer. As notas começam a ficar vermelhas. No trabalho, o patrão começa a pegar em teu pé. Gostava tanto de você, meu amigo, minha amiga. Falando tanto de você. Talvez lá no RH falava tanto de você. E agora está falando tanto mal de você. Por quê? É como disse, Jesus falou, a boca fechada salvará a sua alma. Preste atenção, olha aqui, ó. E diz aqui assim, ó, no 4. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezado e cai sob o oprório, sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Aí depois que você cai, você começa a falar de Deus. Você fala que Deus já começa a desprezar você. Mas eu vou na igreja, parece que as coisas estão cada vez mais piorando. Parece que agora que eu estou indo mais, parece que está piorando. Não, é o contrário. É que você tem que buscar mais a Deus. Você tem que buscar mais a presença do Senhor. Buscar mais o Espírito Santo para Ele possa te fortalecer. Que quando vem essas flechas, este mal, ele não consegue debater contra você. Então você diga aqui que numa terra de cativeiro, quer dizer, sozinho, preso, não tem saída, busca Jesus. Olha o que diz o 5. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Você veja que edificadores, você sabe que Jesus, ele é a base fundamental da construção da igreja, da sua vida. Esta é a única verdade. Então aqui, meu amigo, diz aqui no 6, ó, assim edificamos o muro, e todo o muro cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quer dizer, inclinava quer dizer mostrar favorável, trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arabitos, e os seus amonitas e os sadonitas, que tanto iam crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tampar, iram-se sobre modo. Quer dizer,
Aí você começou a buscar a Deus, as coisas começaram a crescer. Aí começou a crescer as coisas. Aí o que acontece? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Por causa deles. Então você começou a buscar a Deus, Deus começou a enviar anjo na sua casa, mandou enviar anjo nos seus caminhos, na sua escola, Deus mandou enviar anjo, o qual você sentiu ali aliviado contra todos aqueles que se levantavam contra você. Amigo, fica na paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir agora um louvor para a glória de Deus. Nós vamos ouvir agora um louvorzinho aqui para animar o seu coração através dessa palavra. Amém? Vamos lá. Deus que é a igreja, vai na igreja, que é o Senhor.